Hoje cobrimos 7 desenvolvimentos importantes que estão redesenhando o cenário geopolítico global nesta data de 3 de abril de 2026. Primeiro, Trump afirma que os Estados Unidos podem tomar o petróleo do Irã. Segundo, embarcações de Omã, França e Japão transitam pelo Estreito de Hormuz. Terceiro, Trump ameaça a infraestrutura civil do Irã, alertando que pontes e usinas de energia são os próximos alvos. Quarto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se prepara para votar um plano para reabrir o Estreito de Hormuz em meio a profundas divisões. Quinto, os Estados Unidos teriam proposto um cessar-fogo de 48 horas com Teherã em 2 de abril. Sexto, Trump afirma que uma aeronave americana abatida não afetará as negociações com o Irã. Sétimo, o Egito, que foi o maior comprador de grãos roubados da Rússia, agora promete comprar trigo ucraniano. A guerra, que deveria durar de 4 a 6 semanas, acaba de entrar em sua sexta semana e a situação está longe de ser resolvida. Na sexta-feira, Donald Trump foi ao seu trunfo social e escreveu palavras que deixaram analistas, especialistas em direito internacional e governos estrangeiros estarrecidos. Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente abrir o Estreito de Hormuz, tomar o petróleo e fazer uma fortuna. Leia isso de novo. O presidente em exercício dos Estados Unidos declarou publicamente sua intenção de se apoderar dos recursos naturais de uma nação soberana que está em guerra com as forças americanas. E então, como se quisesse ter certeza de que ninguém havia perdido o recado, ele publicou uma segunda mensagem que dizia simplesmente: Alguém quer o petróleo? Isso não é um deslize retórico menor, é um desafio fundamental à ordem jurídica internacional. Sob a doutrina da soberania permanente sobre os recursos naturais, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1962, o petróleo e os minerais de qualquer país pertencem àquele país. Ponto final. Trump já lançou essa mesma ideia em relação ao Iraque e à Venezuela antes, mas dizer "ala abertamente enquanto bombas ainda caem sobre solo iraniano" é algo de uma dimensão completamente diferente. Isso sinaliza que os objetivos da guerra podem estar se deslocando de uma mudança de regime para a extração direta de recursos e que a pressão do tempo está aumentando dentro da Casa Branca. O próprio Trump admitiu essa tensão. Eles querem que isso acabe. Se ficássemos lá, eu preferiria simplesmente pegar o petróleo. Poderíamos fazer isso com tanta facilidade. Mas as pessoas no país meio que dizem: só vençam. É um presidente preso entre seus próprios instintos imperiais e um público doméstico que quer ver a guerra encerrada, não estendida indefinidamente. E é aqui que essa tensão se torna verdadeiramente explosiva. O Pentágono, segundo informações do Político, está ficando sem alvos estrategicamente significativos para atacar dentro do Irã. 5 semanas de bombardeios contínuos pela força aérea mais poderosa do planeta e a lista de alvos está se esgotando. No entanto, Teherã não desmoronou. O governo iraniano sobreviveu ao assassinato de vários de seus principais líderes, incluindo o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto nos ataques iniciais de 28 de fevereiro. O sistema não caiu, o Estreito de Hormuz permanece fechado. Drones e mísseis iranianos continuam atacando Israel, Jordânia, Iraque e países do Golfo que abrigam instalações militares americanas. E agora um relatório da agência de notícias semi-oficial Fars revela que os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de 48 horas por meio de um terceiro país em 2 de abril, apenas um dia antes dessas declarações. O Irã não respondeu por escrito, respondeu no campo de batalha, dando continuidade aos seus ataques. A proposta de cessar-fogo teria surgido, segundo a Fars, após as forças americanas enfrentarem pressão crescente na região, incluindo um suposto ataque a um depósito militar americano na ilha de Bubiyan, no Kuwait. Os americanos, ao que parece, estão buscando uma saída ao mesmo tempo em que projetam domínio publicamente.
Essa é uma contradição que a Casa Branca não conseguirá sustentar indefinidamente. Na noite de quinta-feira, Trump escalou verbalmente em uma direção que alarmou especialistas em direito internacional. Ele publicou no Truth Social: "Nossas forças armadas, as maiores e mais poderosas do mundo, de longe, ainda nem começaram a destruir o que restou no Irã. Pontes, em seguida, usinas de energia elétrica. A nova liderança do regime sabe o que precisa ser feito e precisa ser feito rápido." Mais cedo, naquela mesma manhã, ele havia compartilhado um vídeo de uma importante ponte iraniana sendo destruída em um ataque aéreo, comemorando o ocorrido na legenda da publicação. A resposta de especialistas jurídicos foi categórica: atacar infraestrutura civil, incluindo pontes, usinas de energia e instalações de dessalinização de água, constitui punição coletiva e é proibido pelas Convenções de Genebra de 1949. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Bagaei, comparou o ataque à ponte às táticas do Estado Islâmico, chamando-o de crime de guerra. Independentemente do que se pensa sobre o governo iraniano, a destruição deliberada de infraestrutura da qual a população civil depende para sobreviver é uma linha cujas consequências se estendem muito além deste conflito. Mesmo enquanto Trump ameaçava mais destruição, algo silenciosamente significativo aconteceu nas águas do Golfo Pérsico. Um navio porta-contêineres francês, o Crib, com bandeira de Malta e pertencente à gigante francesa de transporte marítimo CMA-CGM, cruzou o Estreito de Hormuz em 2 de abril. É, é o primeiro navio de origem ocidental do qual se tem conhecimento que realizou esse trânsito desde que o Irã efetivamente fechou a via navegável. Dados da Lloyd's List Intelligence mostram que apenas cerca de 150 embarcações passaram pelo estreito desde 1 grau de março, a grande maioria ligada ao Irã, China, Índia e Paquistão. O Crib teria alterado seu destino listado para proprietário França antes de entrar nas águas territoriais iranianas, sinalizando sua nacionalidade às autoridades de Teherã, e então desapareceu dos sistemas de rastreamento WAES durante a travessia. 3 petroleiros ligados a Oman e um navio transportador de GNL japonês, operado pela Mitsui Oski Lines, também realizaram o trânsito, sendo a embarcação japonesa o primeiro carregador de GNL e o primeiro navio ligado ao Japão a cruzar o estreito desde o início do conflito. A China expressou gratidão no início desta semana após 3 de seus navios cruzarem a via navegável, incluindo 2 porta-contêineres pertencentes à estatal COSCO. O que isso nos revela é que o Irã está permitindo passagens seletivas com base em filiação nacional, usando o estreito como instrumento geopolítico com precisão cirúrgica e não como um bloqueio total e indiscriminado. Essa é uma estratégia mais sofisticada do que simplesmente fechar a via navegável para todos, e coloca uma pressão enorme sobre os Estados Unidos e seus aliados, que permanecem bloqueados enquanto seus concorrentes movimentam mercadorias livremente. Essa pressão agora chega às Nações Unidas. O Conselho de Segurança deve votar em 4 de abril uma resolução revisada com o objetivo de restaurar a navegação comercial pelo Estreito de Hormuz. O rascunho original, apresentado pelo Bahrein, incluía linguagem que autorizava os Estados-membros a usar todos os meios necessários para garantir a segurança da hidrovia. Essa redação foi bloqueada por China, Rússia e França, forçando uma revisão. O texto atualizado agora permite apenas medidas defensivas, uma diluição significativa que representa um compromisso destinado a evitar um veto, mas que ainda oferece algum quadro para uma resposta coordenada. O embaixador da China, Fu Cong, deixou clara a posição de Pequim, alertando que qualquer autorização militar inevitavelmente levaria a uma escalada ainda maior e a sérias consequências. O embaixador da Rússia, Vassily Nebenzia, afirmou que a proposta simplesmente não resolve o problema. A França sinalizou abertura à linguagem revisada. A divisão no Conselho de Segurança reflete a fratura mais ampla na resposta internacional a este conflito,
com os Estados Unidos e seus aliados próximos de um lado, e China e Rússia, que têm claros interesses econômicos e estratégicos num prolongado envolvimento americano no Golfo do outro, enquanto isso, uma frente separada na disputa geopolítica global se abriu essa semana com uma reviravolta diplomática surpreendente envolvendo o Egito e o comércio de grãos. A Rússia tem colhido sistematicamente trigo dos territórios ucranianos ocupados e o exportado por portos sob seu controle, incluindo Sebastopol, na Crimeia, usando transferências de navio para navio para ocultar a origem dos grãos e driblar as sanções ocidentais. O Egito era o maior comprador individual desses grãos, adquirindo uma estimativa de 7,6 milhões de toneladas na temporada atual, tornando o Cairo um nó crítico na rede de evasão de sanções de Moscou. Em 3 de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que, após uma conversa telefônica com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, o Egito se comprometeu a parar de aceitar grãos russos exportados dos territórios ucranianos ocupados e a aumentar as importações de trigo ucraniano. A coincidência de datas é extraordinária. Apenas um dia antes desse anúncio, Vladimir Putin havia se reunido com autoridades egípcias e proposto que o Egito servisse como um hub estratégico para energia e commodities russas destinadas à África e ao Oriente Médio, convidando essencialmente o Cairo a aprofundar seu papel na infraestrutura de evasão de sanções da Rússia. O Egito ouviu a proposta de Putin e, então, em menos de 24 horas, atendeu a ligação de Zelensky e caminhou na direção oposta. Isso não é coincidência. O Egito está lendo os ventos geopolíticos e calibrando suas apostas, e o fato de ter escolhido esse momento para se distanciar dos grãos russos revela muito sobre onde o Cairo enxerga o equilíbrio de poder se encaminhando. As implicações da virada egípcia vão muito além da agricultura. Outros países, incluindo Bangladesh, Líbano, Turquia, Síria, Arábia Saudita e alguns países dos Balcãs, também têm recebido grãos ucranianos sob controle russo. Se o movimento do Egito desencadear uma reavaliação mais ampla entre esses compradores, a Rússia perde não apenas um mercado, mas um mecanismo crítico para monetizar sua ocupação do território ucraniano. E, e a Ucrânia ganha acesso a um dos mercados de importação de alimentos de maior demanda no norte da África, num momento em que precisa desesperadamente tanto de receita quanto de influência diplomática. Dê um passo atrás e observe tudo isso em conjunto, e o que você vê é uma guerra e uma crise geopolítica que estão simultaneamente se expandindo e se esgotando. Os Estados Unidos estão na sexta semana de um conflito que previram durar um mês, com a lista de alvos se esgotando, perdendo aeronaves e agora propondo discretamente cessar fogos enquanto publicamente ameaçam se apoderar dos campos petrolíferos iranianos. O Irã está castigado, mas funcional, bloqueando o mais importante ponto de passagem de petróleo do mundo, com sofisticação tática suficiente para deixar navios chineses e omanitas passarem enquanto mantém os aliados americanos do lado de fora. O Conselho de Segurança está paralisado pela competição entre as grandes potências. O Egito está se reposicionando silenciosamente em relação a Moscou. E em algum ponto do Golfo Pérsico, um porta-containers francês cruzou um estreito que deveria estar fechado com seu rastreador AIS apagado por tempo suficiente para sugerir que as regras que regem este conflito estão sendo escritas em tempo real por quem ousa testá-las. A questão agora é se alguma das partes nesta crise tem tanto a influência quanto a vontade de encerrar lá antes que os danos econômicos se tornem irreversíveis e antes que as linhas legais que estão sendo cruzadas se tornem o novo normal para a forma como os estados poderosos conduzem guerras. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que será o desfecho desta crise e quem sairá dela com mais a mostrar?